Fala, galera! Tô falando igual o Gerson Cantinha de Ouro. Fala, meu povo. Axé. Aqui tô começando uma nova empreitada no canal Samba, Futebol e etc. Etc, porque tem muita coisa pra gente falar nesse canal aqui, nesse momento. Eu quero receber aqui muita gente boa, muita gente desconhecida, muito papo de futebol, muito papo de samba, papo aberto, conversas boas, conversas inteligentes. Eu não tô nem aqui para ganhar seguidores, não sei nem muito bem o que é isso, mas eu tô aqui para ter um papo inteligente, né? Um papo bom para falar de futebol, para falar de carnaval, para falar de samba, para falar de etc. O que seja, o que Deus vier a me proporcionar. Então é isso. Vamos que vamos. Espero a ajuda de vocês. Eu tô aqui no meu outro telefone para poder dar uma olhada no que eu vou falar hoje. Então, galera, eu tô iniciando para falar hoje de Flamengo e Vasco. O clássico dos milhões, né? Cara, eu já vi o clássico dos milhões com o Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Romário, Petkovic, Edilson, Adriano, Júlio César, Elton, Paulo Miranda, mas quem? Muita gente boa. Eu não vou falar muito de clássico dos milhões, não. Os vascaínos não vão gostar, porque eu vou falar de 2001, né? 2001, aquele gol do Petkovic, do Pet, que um golaço. Mas vamos lá. Eu vim falar de Flamengo e Vasco no dia de hoje. Eu vou tentar resumir um pouco, para não ficar muito longo, cansativo para vocês que estão chegando hoje. O Flamengo é um time muito bem armado. O Tite é um técnico fora de série. Pro Brasil, ele é fora do normal. Ele é um cara que escala muito bem o time defensivamente. No Flamengo, ele tem o Varela. Hoje ele fez Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, que é classe A, e o Léo Ortiz, trocando o Pulgar. Aí na frente ele tem o Gerson e a Arrascaeta, Gonçalo La Plata, acho que o nome é esse, e Bruno Henrique. Então, assim, defensivamente o Flamengo está armado. Ofensivamente não tem muita criação. Esse é o mal do Flamengo. E o Vasco, ele é um time muito aguerrido hoje, é um time muito confiante. Cara, não desacredite do Vasco em momento nenhum. Galera, não desacredita do Vasco em momento nenhum. O Vasco é um time gigante, é um time fora do normal, que tem uma torcida fora do normal e que Deus sabe como ganhou do Água Santa, Deus sabe como ganhou do Fortaleza, passou, pegou o Atlético Paranaense e passou com a menos. Então o Vasco tem uma confiança muito grande. Hoje jogou com Léo Pereira, com o Maicon, Paulo Henrique e o Piton. Então, assim, não tem uma defesa como o Flamengo tem. E o Vasco, o que o Rafael Paiva tentou fazer no Vasco? Pressionar o Flamengo. Ele tentou iniciar jogando para cima. Só que o Tite é um cara muito inteligente, ele conseguiu, no início do jogo, detectar isso aí, avançou o time do Flamengo, aí o Gerson dominou. Gerson Pulgar dominou. O Arrascaeta não está bem fisicamente, mas o Gerson e o Pulgar e o Léo Ortiz dominaram o meio campo. Sufocaram o Vasco, pressionaram o Vasco de todas as formas. Ele conseguiu adiantar o Varela e o Alexandro, sufocou o Paulo Henrique de um lado, sufocou o Piton do outro lado. O Vasco não teve o cruzamento que ele tanto gosta. O Payet totalmente marcado pelo Pulgar e o Vasco não jogou.
O primeiro tempo foi todo do Flamengo e para mim o Flamengo merecia até sair com 1-0 nesse primeiro tempo. O Vasco deu sorte de não ter saído derrotado nesse primeiro tempo, mas foi corajoso, correu muito. Isso ninguém pode falar do Vasco. O Vasco correu muito, o time é aguerrido. A torcida cantou muito também. Parabéns à torcida do Vasco. O segundo tempo, o Tite, já sabendo dessas deficiências do Flamengo, e hoje ninguém pode falar que o Flamengo fisicamente estava mal, porque não estava. O Luiz Araújo, esqueci dele, Luiz Araújo, saiu machucado. Mesmo assim o Flamengo conseguiu continuar jogando bem, continuar avançando, continuar melhorando. O segundo tempo o Flamengo avançou, o Vasco não jogou no segundo tempo, tentou com saída com o Verratti. O Verratti, muito bem marcado, não conseguiu ser pivô, não conseguiu dominar, não conseguiu ser o cara que ele tentou ser. Eu acho que o Verratti hoje até jogou abaixo, o Payet jogou muito abaixo e o Flamengo avançou. O Flamengo melhorou, o Flamengo atacou pelas pontas, aonde o Vasco joga pelas pontas, aonde o Vasco dominou. Léo Ortiz avançou, Gerson avançou, o Flamengo dominou o meio campo. Aí derrubou o time do Vasco. Numa bola muito bem trabalhada, Flamengo 1-0. Merecidamente, Flamengo 1-0. E a torcida do Flamengo, que hoje, no meu ponto de vista, estava em maioria, dominou, cantou e cantou muito. A torcida do Flamengo, quando você deixa dominar, já era. Só que o Flamengo fez 1-0 com gol de quem? O melhor do jogo, o melhor da partida, que é o Gerson. O Flamengo sentou em cima do resultado. Nesse que sentou em cima do resultado, o Rafael Paiva promoveu a entrada do Coutinho, que é um cara que o Vasco espera muito, que tem muita qualidade, que tem muito jogo de bola, e o Vasco começou a tocar bola de um lado para o outro. Dominou o meio campo. Mesmo o Flamengo pressionando, mesmo o Flamengo avançando, o Vasco começou a dominar nos erros de confiança do Flamengo. O Flamengo não errou defensivamente. O Flamengo errou quando achou que o jogo estava morto. Só que aquilo que eu falo, o time do Vasco não está morto em momento nenhum. Esse time do Vasco não está morto. Numa bola alçada, o Puma Rodrigues bateu de lado, e logo ele, ídolo do Vasco, Coutinho, fez gol de cabeça. E aí a massa vascaína comemorou e comemorou muito. Então hoje é um jogo de derrota para o Flamengo, onde o Flamengo correu muito. Um jogo que hoje Bruno Henrique correu muito, Luiz Araújo saiu machucado, Gerson correu muito, Pulgar correu muito, o Flamengo correu muito. O Flamengo precisava de um jogo para mostrar que ele tem físico, e ele mostrou. Pro Vasco e pro Peñarol, que é o jogo de quinta-feira. Mas não acho nunca que o Vasco está derrotado. E o Vasco quase virou no final. Se não fosse o Verratti ali, não ter errado a bola pro atacante do Vasco, que realmente não vou lembrar o nome agora, que daqui a pouco eu lembro, que é um bom, que é o que cruzou pro Puma Rodrigues. Talvez o Vasco tinha até virado. Então, parabéns ao jogo de hoje. Foi um jogaço, onde o Flamengo amplamente dominou. Vou dizer que o Flamengo foi 80-20. Mas não desista do Vasco. Torcida vascaína, o Vasco está vivo. O Vasco voltou. O espírito vascaíno voltou. E pelo que eu vi do Atlético Mineiro hoje, o Vasco passa. O Vasco passa. Parabéns, Flamengo. Parabéns, Vasco. Obrigado pelo espetáculo que vocês fizeram hoje. As torcidas mereciam isso. Os dois times saíram com confiança. O Flamengo menor. Mas a torcida do Flamengo saiu com um time que lutou, que demonstrou que pode ganhar. Mas quando achou que o resultado estava ganho, o Vasco foi lá e decepou. Valeu, galera. Obrigado.
Tamo junto.